Graça e paz a todos. Nós vamos fazer agora uma sinopse da aula de hoje de administração da igreja, aula 2. Nós vamos falar sobre a liderança da igreja, que compreende o conselho ministerial. Muitas igrejas nossas têm esse órgão, que é composto pelo pastor, a diretoria estatutária, os diáconos, pastores auxiliares e também outros obreiros, assim reconhecidos pela igreja local. Nós temos também, na liderança da igreja, a diretoria estatutária, que é composta de presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro. Temos também o pastor sênior, ou o líder ministerial da igreja, ou pastor presidente, que é, frequentemente, o líder espiritual da igreja, responsável pelo ensino, pregação, liderança espiritual. Ele é também o responsável legal da igreja e também responsável pela orientação espiritual da congregação. A diretoria estatutária, ela é composta do presidente, que tem um papel multifacetado, tem um papel que engloba várias funções. Liderança espiritual, ele é o líder espiritual da igreja, responsável por ensinar a palavra, doutrinar e orientar o rebanho. Em segundo lugar, visão e direção. O líder, pastor, presidente, deve comunicar uma visão clara para a igreja, definindo metas e estratégias para alcançá-la. Administração da igreja. O pastor, presidente, é um administrador. Ele vai supervisionar as atividades administrativas, finanças, recursos humanos, programação de eventos, manutenção, instalações, etc. Também ele vai cuidar do pastoreio e de cuidado das pessoas. O presidente, que é pastor, ele vai pastorear os membros da igreja, aconselhar, dar suporte emocional e cuidado espiritual em todas as necessidades das pessoas. Também será um líder de equipe ministerial. O pastor não consegue fazer o ministério sozinho, ele precisa ter e liderar uma equipe ministerial. Também vai representar a igreja externamente, em eventos, reuniões denominacionais, também diante da comunidade local e diante das autoridades. Número 7, ele terá também que investir no seu desenvolvimento pessoal, separando tempo e investindo na leitura de livros, em participação de cursos e a capacitação para melhor exercer a sua função. Dentro da diretoria, temos ainda o cargo de vice-presidente, que deverá substituir o presidente em suas ausências, e também poderá assumir projetos que lhe forem designados pela diretoria. O secretário registrará as atas das reuniões, manterá regularizado os rol de membros e a correspondência da igreja e vai também notificar os membros sobre reuniões e eventos importantes da entidade. O tesoureiro vai cuidar da arrecadação, contagem, depósito dos dízimos e ofertas, vai preparar e apresentar relatórios financeiros, vai gerenciar o orçamento da igreja e vai assinar juntamente com o presidente todas as movimentações bancárias, compra e venda de propriedades. O vice-tesoureiro vai substituir o tesoureiro nas suas ausências e também poderá exercer funções específicas
atribuídas a ele pela diretoria. Então, os membros da diretoria participarão ativamente das discussões e decisões da diretoria. Podem liderar ou fazer parte também de comitês conforme a necessidade da igreja. Número 4, equipe ministerial ou conselho de ministros. Essa equipe é composta por ministros e líderes que são responsáveis por diferentes aspectos do ministério da igreja. Quando são apenas pastores, o sênior e os auxiliares poderão se reunir mensalmente para avaliar o trabalho que está sendo feito, cuidar da agenda e novos projetos e eventos, e avaliar o trabalho que está sendo realizado. A comissão de nomeação ou comitê de sucessão pastoral. É uma comissão que entra em ação quando a necessidade de se convidar um pastor sênior ou até mesmo pastores auxiliares. Essa comissão vai examinar currículos, conduzir entrevistas e buscar orientação divina na seleção de pastor ou líderes. Número 6, líderes de ministério. Antigamente, nas igrejas, chamavam-se departamentos, vários setores de trabalho. Hoje usamos aí a nomenclatura ministérios, e temos alguns ministérios que são de grande importância para a igreja. O Ministério de Louvor e Adoração, que vai cuidar da organização dos cultos, do louvor, seleção de músicas, coordenação de músicos, de cantores, de vocalistas, garantindo uma adoração centrada em Deus e inspiradora. Teremos também o líder de Ministério de Ensino e Educação Cristã, que vai cuidar do desenvolvimento de um programa de ensino para todas as idades, desde crianças até adultos, incluindo a escola dominical, estudos bíblicos e grupos de discipulado. Letra C, líder do Ministério de Crianças, responsável pela organização de programas e atividades para as crianças, incluindo cultos infantis, escola dominical, eventos especiais de ensino da Bíblia e até mesmo eventos de recreação para as crianças. Letra D, Ministério de Jovens. O líder desse ministério deverá desenvolver programas e eventos para adolescentes e jovens adultos, incluindo reuniões da juventude, retiros, atividades sociais, estudos bíblicos relevantes para essa faixa etária. Líder do Ministério de Missões. Já vimos que missões é a razão de existir da igreja. E esse ministério é de grande importância, pois vai coordenar todos os esforços para que aconteça a missão da igreja, seja local ou globalmente. Suas responsabilidades incluem o planejamento e a coordenação de atividades missionárias, a conferência missionária anual, estabelecimento de relacionamento com as missões, com os missionários, a educação e mobilização dos membros da igreja para missões, o apoio prático e espiritual aos missionários e uma avaliação contínua dos esforços ou das iniciativas missionárias da igreja. Letra F, líder do Ministério de Evangelismo, vai ser o responsável por incluir o planejamento e a execução de eventos evangelísticos na igreja, a formação de equipes de evangelismo, treinamento dos membros nas técnicas de evangelização, estabelecimento de relacionamentos com a comunidade local. Enfim, o líder de evangelismo capacita a igreja para evangelizar de modo eficaz e alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Líder do Ministério de Assistência Social vai cuidar de coordenar os esforços para ajudar os necessitados da comunidade, incluindo distribuição de alimentos, roupas,
visitas a hospitais, apoios à família com dificuldades e engajamento em questões sociais relevantes. Letra H. O líder do Ministério de Homens é responsável por organizar atividades e programas específicos para os homens da igreja, promovendo comunhão, crescimento espiritual e apoio deste grupo dentro da comunidade. Letra I, líder do Ministério de Mulheres, responsável será por organizar atividades, programas específicos para as mulheres da igreja, promovendo comunhão, crescimento espiritual, apoio mútuo dentro deste grupo. Há outros ministérios também, que algumas igrejas têm adotado. Um deles é o Ministério de Aconselhamento Pastoral. O líder deverá ser alguém geralmente treinado em aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão. Essas pessoas oferecerão orientação espiritual e emocional aos membros da igreja que estão passando por dificuldades, conflitos, crises, traumas, problemas pessoais ou familiares. Letra K, líder de Ministério de Administração e Finanças. Será responsável por supervisionar as finanças da igreja, incluindo orçamento, a contabilidade, a gestão de doações, a transparência financeira. Também poderá gerenciar as instalações da igreja, contratar funcionários administrativos, garantir o cumprimento das leis fiscais e também regulamentações governamentais. Teremos também o Ministério de Tecnologia, em cujo líder será encarregado de supervisionar as operações de tecnologia da igreja, incluindo sistemas de áudio, vídeo, transmissão ao vivo, websites, mídias sociais e comunicação digital. Eles garantem que a igreja esteja utilizando eficazmente as ferramentas tecnológicas para alcançar e engajar os membros, bem como para facilitar a comunicação interna e externa. E, finalmente, o Ministério de Patrimônio, cujos líderes estarão cuidando da gestão e conservação dos ativos físicos. Suas contribuições principais ou suas atribuições principais incluem manutenção de propriedades, veículos, gestão de bens, planejamento patrimonial, adequações legais e regulatórias. Dentro da estrutura da igreja, nós temos também um departamento muito importante, que é a Escola Bíblica Dominical. A estrutura da Escola Bíblica Dominical, ela segue um padrão mais ou menos fixo em todas as igrejas, tendo como líderes o diretor, o superintendente. Ele vai desempenhar o papel central na organização, no funcionamento eficaz desse importante ministério. Suas responsabilidades incluem supervisionar a equipe de professores, coordenar o currículo e as atividades da EBD, garantir que as necessidades dos alunos sejam atendidas, integrar o ensino com os objetivos da igreja. Número 2, diretores ou coordenadores de departamento. Cada departamento deve ter um coordenador responsável por avaliar o ensino, recrutar professores, garantir que as necessidades dos alunos sejam atendidas. Teremos também os professores, que são um grupo-chave na escola dominical, responsáveis por ministrar o ensino nas diferentes classes da EBD. Eles preparam as lições, ensinam os alunos e facilitam discussões. Estagiários são pessoas que fizeram cursos de treinamento e que agora estão sendo experimentados na área de ensino da igreja. Então, deverão auxiliar os professores nas aulas, preparar materiais didáticos, ajudar na organização de eventos, na disciplina da classe, participar de treinamentos. Então, os estagiários também vão colaborar de uma maneira positiva
para um ensinamento eficaz dos alunos da escola dominical. Teremos também departamentos por idade. A EBD é uma escola que está dividida em faixas etárias, incluindo classes para crianças, jovens, adolescentes, jovens e adultos. A EBD deve ter um currículo, pode variar dependendo da escolha da igreja, né? Os currículos devem incluir estudos bíblicos, doutrinas cristãs, histórias da Bíblia, bíblicas e uma aplicação prática da fé. Tá? A escola dominical acontecerá semanalmente, aos domingos, ou de manhã ou à tarde, mas preferencialmente de manhã, porque pela manhã podemos conseguir uma participação maior das crianças, o que já é mais difícil se a escola dominical acontece no período vespertino. A escola dominical ainda terá momentos de avaliação e feedback, em reuniões periódicas, para verificar se a eficiência do ensino está acontecendo e também se está havendo aumento de alunos na escola dominical. Número 9, integração com a visão da igreja. A escola bíblica dominical deve estar alinhada com a visão e os objetivos específicos de cada igreja. Entramos agora num assunto diferente, que é a questão da gestão financeira da igreja. Em primeiro lugar, temos que falar sobre o orçamento. Para realizar um orçamento eficiente, nós precisamos coletar dados. E esses dados deverão ser coletados nos relatórios do ano anterior. Eles poderão mostrar uma radiografia das finanças da igreja. Cada despesa deve ser somada aos 12 meses e uma média deve ser estabelecida que será usada para a elaboração de um novo orçamento. Tá? Deve-se, ao fazer o orçamento, estabelecer metas, né, que são objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo, com base nas necessidades da igreja. Número 3, elaboração do orçamento. Crie um orçamento detalhado que aloque recursos para diferentes áreas de acordo com as prioridades da igreja. Isso pode incluir despesas com pessoal, ministério, evangelismo, manutenção, serviços comunitários e outros. Revisão e aprovação. O orçamento proposto deve ser revisado e aprovado pela diretoria antes de ser aprovado pela Assembleia. O orçamento, uma vez aprovado, pode ser implementado, garantindo que sejam utilizados os fundos de acordo com as diretrizes estabelecidas e que as despesas sejam monitoradas mensalmente. Monitoramento e avaliação. Acompanhe o desenvolvimento financeiro ao longo do ano, comparando os gastos reais com o orçamento planejado. Faça ajustes conforme necessário para garantir o equilíbrio financeiro e o cumprimento das metas. Comunicação transparente. Mantenha os membros informados sobre as finanças da igreja, compartilhando relatórios regulares, explicando como os fundos estão sendo utilizados para apoiar a missão da igreja. Número 8, capacitação de recursos. Desenvolva estratégias para aumentar as receitas da igreja, incluindo campanhas de doação, eventos de arrecadação de fundos, programas de contribuição regular e outras iniciativas. Um planejamento financeiro cuidadoso e uma gestão transparente são essenciais para garantir a saúde financeira da igreja. Contabilidade. Contabilidade da igreja vai envolver o registro, análise e o relato de transações financeiras da congregação. A contabilidade vai envolver várias atividades. Número 1, registro de transações.
todas as transações financeiras da igreja, receitas, despesas, todas elas devem ser minuciosamente registradas. Número 2, contas a pagar e receber, né? Então, a contabilidade estará gerindo o pagamento de todas as contas da igreja, até mesmo obrigações a serem recebidas, garantindo que as obrigações financeiras sejam cumpridas e que as doações sejam devidamente registradas. Orçamento e planejamento. A contabilidade desenvolverá e monitorará o orçamento da igreja, comparando as despesas reais com as previstas e fazendo ajustes necessários para garantir o equilíbrio financeiro. Relatório financeiro. A contabilidade preparar relatórios financeiros regulares, como balanços demonstrativos e resultados, fluxo de caixa, para fornecer uma visão clara da saúde da igreja e comunicar isso aos membros e às autoridades competentes. Conformidade fiscal. Contabilidade vai garantir que a igreja cumpra todas as leis fiscais e regulamentações aplicáveis, incluindo relatório de imposto, imposto de renda, retenção na fonte e de conformidade com as normas contábeis. Auditoria e revisão. A contabilidade realizará auditorias internas, que poderão ser feitas pelo Conselho Fiscal, ou até mesmo auditorias externas, contratando-se empresas habilitadas nesta área. Gestão de ativos. A contabilidade monitora e registra os ativos da igreja, como propriedades, veículos, equipamentos, investimentos, garantindo sua segurança e preservação. Contabilidade também deve promover uma cultura de transparência, responsabilidade e prestação de contas, comunicando abertamente sobre as finanças da igreja, envolvendo os membros na tomada de decisões financeiras. Relatórios financeiros que a contabilidade pode oferecer. Ela pode oferecer o balanço patrimonial. Esse relatório mostra o valor dos ativos, passivos e patrimônio da igreja em determinado momento. Os ativos incluem itens como caixa, investimento, propriedades, equipamentos, enquanto que os passivos podem incluir dívidas, contas a pagar e obrigações financeiras. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos e representa a saúde financeira da igreja. Outro relatório é a demonstração de resultados, conhecido como demonstração do resultado do exercício ou demonstração de resultados e despesas. Um relatório mostra a receita total da igreja e as despesas associadas a essa receita durante um período específico. Ele revela se a igreja está gerando um excedente de receita ou enfrentando déficits financeiros e fornece uma visão geral do desempenho financeiro ao longo do tempo. Fluxo de caixa. Esse relatório mostra as entradas e saídas de cada igreja ao longo de um período específico. Ele ajuda a entender como o dinheiro está sendo gerado e utilizado na igreja, fornecendo insights importantes sobre a liquidez e a capacidade de pagamento de suas obrigações financeiras. Relatório de orçamento versus realizado. Este relatório compara as receitas e despesas reais com aquelas que foram previstas no orçamento. Ele destaca quaisquer desvios entre o planejado e o real e ajuda a identificar áreas onde os gastos podem estar acima ou abaixo do esperado. Relatório de contribuições. Este relatório detalha as doações recebidas pela igreja, incluindo dízimos, ofertas e outras contribuições. Muitas vezes é necessário que os relatórios sejam explicados para que sejam bem entendidos pelas pessoas. Recomendamos que esses relatórios sejam feitos, sejam apresentados ao conselho da igreja, à diretoria, mas que relatórios mais simples possam ser apresentados, então, aos membros
da igreja. E assim, finalizamos hoje a nossa segunda aula. E seguiremos com a terceira. Deus os abençoe.